Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos tomando os nossos lugares para iniciarmos a nossa Escola Bíblica Dominical de hoje, 29 de maio. Essa é a nossa lição número 27 e aula 27, estamos na lição 14, que começamos semana passada, um convite à oração. Na semana passada, nós já cobrimos todo o material da revista, com a proposta de hoje examinar de uma maneira mais expositiva apenas o texto em si, ok? Então esse é o nosso alvo hoje, nosso singelo alvo, que eu espero em Deus possamos atender, ok? Vamos orar, iniciando, portanto, o nosso tempo hoje, pedindo aquilo que não pode faltar, meus irmãos. Pode faltar na sua aula, pode faltar no seu trabalho, pode faltar em qualquer lugar, mas a iluminação do Espírito Santo, quando examinamos a palavra de Deus, ela é condição sine qua non para nós podermos entender a palavra. Essa é a diferença, meus irmãos, de um incrédulo lendo a palavra de Deus e eu e você. Não porque somos melhores, mas porque o Senhor é melhor. A presença dele faz toda a diferença no entendimento da palavra. Para aquele que não possui a iluminação do Espírito Santo, este livro pode até ser visto como um livro morto, mas não para aquele que a tem. Graças a Deus por isso. Portanto, essa é a nossa oração nesta manhã. Deus querido, te agradecemos pela noite de sono, de descanso que tivemos, e hoje de manhã, enquanto olhamos a tua palavra, que como diz a letra do velho hino, possamos, além da mera letra, enxergar o Senhor, enxergar a tua voz, o teu querer para nossas vidas, que a tua palavra seja esse instrumento de transformação que o Espírito use na nossa vida. Clamamos, ó Deus, porque somos necessitados disso e dessa transformação a cada dia. Quando ouvimos uma mensagem, quando fazemos o nosso devocional, quando estamos lendo um livro que explica e expõe a tua palavra, uma música bíblica, em tudo isso, que teu Espírito possa tomar nossas mentes e corações para transformar o que ouvimos em ações, em atitudes na nossa vida. Abençoa, Deus, portanto, a tua igreja nesta manhã para isso. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, como eu disse, está aí a nossa aula 27, lição número 14, um convite à oração. Vamos rapidinho lembrar quais foram os objetivos que a lição nos trouxe e já seguir em frente. Saber, cientificar-se da importância de uma vida de oração completa, profunda, ativa, calorosa e sábia. Sentir, motivar-se a uma vida rica de oração e agir, orar efetiva e corretamente. Uma coisa que nós poderíamos fazer, irmãos, mas pode ficar tranquilo que eu não farei, era perguntar o que mudou na sua vida de oração de semana passada para cá. Esse é um grande problema, irmãos, quando nós ouvimos uma pregação, um estudo sobre absolutamente qualquer assunto. Se você tomar uma amostra, né, dos últimos dias, depois de que você ouviu aquele tema, o que mudou na sua vida? Isso, meus irmãos, é algo que tem me incomodado muito, particularmente com o devocional, que vem da sua chapuletada diária, né? A dose é diária. É quando o que eu estou escrevendo, eu fico pensando assim, eu já escrevi isso aqui. Eu acho que eu já toquei nesse assunto. E eu não estou dizendo eu acho porque eu não sei, eu estou sendo bonzinho comigo mesmo, porque eu sei que eu já toquei naquele assunto. Então, irmãos, a oração em particular, ela se transforma até um chover no molhado. Eu me lembro de certa feita, comentei já várias vezes com os irmãos, quando o William Porte esteve aqui, em que eu tinha acabado de pregar um texto sobre oração, e ele não sabia, obviamente, ele esteve conosco na nossa conferência, e no domingo ele pregou no mesmo texto. Quer dizer, é como se Deus estivesse dizendo, você lembra que você ouviu semana passada? Com certeza com novos olhos e tudo mais, e com a habilidade que Deus graciosamente tem dado àquele irmão, mas o ponto é que eu estou me questionando, o que mudou nesta semana? Porque na semana passada, quando eu estava estudando esta lição, né, para o domingo passado, na verdade isso seria na semana retrasada, né? Eu estava extremamente incomodado, e eu continuo incomodado. Algumas coisas que eu falei assim, eu tenho que fazer isso, A, B, C, D, M, N, O, P, Q, eu não cheguei nem à letra C. Então, meu desafio inaugural, meus irmãos, é nós olharmos a nossa vida de oração, realmente.
há planejamento, há intencionalidade. Porque, irmãos, diversas coisas na nossa vida, ninguém precisa pedir para a gente fazer. Outras eu concordo, é um pouco de esforço. Mas ninguém precisa dizer assim, você, rapaz, almoça. Tem um pessoal até que 11h30 já está, e aí, está pronto? Né? Já está disposto, já tem intencionalidade até demais da conta. Ninguém precisa convidar você para sair para comer uma pizza ou um churrasco. Então, há determinadas coisas que ninguém precisa motivar a gente e a gente vai tranquilamente. A oração, eu temo, meus irmãos, que seja uma daquelas coisas mais no estilo de dieta e academia. Sabe? Comer melhor e exercitar-se. Se você quiser colocar assim, não precisa colocar palavras tão técnicas assim. O médico fala para você, olha, o senhor precisa cortar o sal, ou o açúcar e tal, né? E aquela dificuldade que você tem de comer a comida que você, né, gosta de nevar em cima dela. Tal. Ou você começar a fazer uma simples caminhada, em lugar de ir até o supermercado de carro, né, já que fica só 500 metros da sua casa, ir a pé, por exemplo. São esforços, são disciplinas, às vezes difíceis da gente implementar na nossa vida. E eu temo que a oração é uma dessas. Como a gente muda isso, irmãos? Não é uma pergunta retórica, eu quero abrir para vocês. Como a gente muda isso? Como a gente transforma a nossa oração em algo mais do que apenas aquela breve reza antes da refeição e às vezes nem antes de dormir, mas isso é coisa mais dos antigos, né? Está se tornando cada vez mais. Alguém aqui discorda que essa é uma área que está na UTI? Que está precisando de tratamento intensivo? Meu irmão querido, se você não se encaixa nessa categoria, glória a Deus. Levante a tua mão, joga o teu manto sobre mim. Mas eu acredito que você é minoria. Não é à toa, meus irmãos, que popularizou-se o título do livro antigo, A Geração que Esqueceu-se, que Desaprendeu a Orar. E para tanto a gente precisa relembrar aquilo que nós vimos na semana passada de uma maneira ainda mais atenta. Ok? Vamos para o nosso texto. Está lá? 7-12 de Mateus capítulo 7. Vamos lá juntos, irmãos? Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Próximo. Ou, se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Bem, eu coloquei uma introdução aí, meus irmãos, não tem nada a ver com a sua revista, não está aí, tá? Esse material, como eu disse, nós já cobrimos. Nossa introdução diz o seguinte: é um grande equívoco encararmos as diversas sessões do Sermão do Monte como se fossem assuntos diversos, Jesus apenas pula de um para o outro. Fazer isso sem considerar a ligação entre os assuntos e a ordem em que estão pode empobrecer o nosso entendimento do texto. É a velha regra de hermenêutica. Contexto, certo? Você precisa entender o que está sendo falado antes e o que está sendo falado depois. Nos evangelhos em particular, isso é muito importante, porque cada evangelista, mesmo os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, coloca os acontecimentos da vida de Jesus em ordens diferentes, porque não é uma biografia. Ele está usando os assuntos para transmitir uma mensagem específica. Para tanto, ele coloca algumas coisas que aconteceu no primeiro ano do ministério de Jesus, como se tivesse acontecido depois do terceiro, porque ele está conduzindo um assunto. O Sermão do Monte não é uma exceção. Na seção do verso 1 ao 6 desse mesmo capítulo, que nós já vimos há 3 semanas atrás, vimos como o Senhor coloca a autoanálise ou autojulgamento como condição para que eu possa analisar outros. Em outras palavras, eu julgo a mim mesmo antes de julgar outros. E ao me julgar primeiro, eu antes de tudo resolvo qualquer situação que descobrir em mim. Aí então
posso ajudar meu irmão em sua deficiência, erro ou pecado. É a velha ilustração da máscara do avião, né? Em caso de despressurização, primeiro coloque a máscara em si. Depois você ajuda a criança ou qualquer pessoa com incapacidade que estiver do seu lado. Então, a ideia é, primeiro, como que eu vou ajudar alguém se eu estou no mesmo barco? Então, eu preciso tratar aquilo na minha vida, olhar, mas não posso usar também, irmãos, apenas relembrando o que nós já vimos semanas atrás, como desculpa. Quem sou eu para... você é a pessoa que Deus trouxe aquilo à atenção. Então, se você vê o seu irmão andando com o pneu furado, pare o carro, dá uma voltinha ao redor do seu carro, ok, meus 4 pneus estão ok, agora vai lá e ajuda o seu irmão com o problema dele. Porque eu poder estar com o meu pneu furado não é, segundo o texto bíblico, desculpa para não ajudar o meu irmão com o pneu dele. Deve ser, na verdade, um alerta para primeiro olhar o meu, mas sim, depois ajudar o meu irmão. Porque isso a gente viu naquela primeira parte. Partindo disso, logo chegamos ao texto do verso 7 em diante, o texto de hoje. E por quê? Antes de ajudarmos os outros, esta autoanálise não pode ser algo superficial. Deve ser algo buscado como aquele que busca riquezas, como nos ensina Provérbios 16:16. É melhor obter sabedoria do que ouro. É melhor obter entendimento do que prata. Nisso, irmãos, o tempo de oração em pedir, buscar e bater é fundamental. Nos dá tempo para usar a sabedoria que temos, enquanto pedimos por mais sabedoria a Deus, para não sermos injustos. Afinal, a busca por sabedoria, algo necessário para fazermos o julgamento correto, está ligada à oração. Olha o que nos diz Tiago 1, 5-8. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Então, meus irmãos, olha a ligação de um contexto com o outro, para eu ser instrumento na vida de um irmão, a minha atitude começa na oração. Eu começo a intercessão, na qual eu vou avaliar a minha vida, inclusive posso também já estar intercedendo pelo meu irmão, e depois deste processo completado, eu posso partir e ajudar aquele irmão naquela situação. O que eu quero argumentar aqui, irmãos, é que o texto de hoje não está desconectado do que vimos no texto anterior, no começo do capítulo 7. O julgamento, auto-julgamento ou de outros, além de não ser proibido na Bíblia, ele deve ser algo feito em uma atmosfera de oração. Agora perceba, meus irmãos, como que provavelmente, quando nós notamos algo errado na vida de alguém, a gente confia apenas na nossa capacidade de avaliação. Será que eu paro de verdade para orar sobre aquela situação? Ou eu já parto para a atitude, para a ação, para fazer alguma coisa? É nisso que o Senhor Jesus coloca uma oportunidade, aqui um ensino, de você parar para poder não agir precipitadamente, mas em oração e buscando sabedoria antes de fazer alguma coisa. Antecipando o nosso texto, porque é isso que você e eu gostaríamos que o outro fizesse em relação a nós. Olha o versículo 12 que acabamos de ler. Então, em vez de alguém vir com um ariete para derrubar já o portão da minha vida, para se invadir, tentar resolver todos os meus problemas, o que eu gostaria de saber? O irmão orou por isso? O irmão parou diante de Deus para saber se é isso que você deveria fazer? O irmão parou diante de Deus, melhor ainda, para avaliar sua vida primeiro? O resumo aqui, meus irmãos, é que a oração é um instrumento contra a precipitação. Pô, cadê o Bruno para fazer as plaquinhas que ele faz quando a gente precisa? Está viajando. A oração é um instrumento de Deus contra a precipitação. Tem uma decisão para tomar? Tem alguém para confrontar? Tem alguém para aconselhar? Vai pedir alguém em casamento? Ora antes. Não sai fazendo as coisas pela sua própria cabeça. Em todas as situações da vida, as pessoas dizem, Senhor, todos te buscam. Tem uma multidão atrás assim. Ele estava orando. Pela nossa mente de hoje, meus irmãos, Jesus estava perdendo tempo. Senhor, tudo bem que a gente tem que orar, né?
Mas a noite toda? O senhor tem que ir para lugares desertos? Porque o senhor não ora na frente de todo mundo, ainda ia ser exemplo. Nós sempre, provavelmente, teríamos uma receita melhor do que aquela que Jesus usava para a oração. No entanto, ele não mudava a sua estratégia. Quando ele tinha que tomar uma decisão, quando ele tinha que encarar determinadas coisas, ele parava e buscava o Pai. Somos iguais, irmãos? Que inclusive foi exatamente este texto que eu mencionei, que eu preguei, e que logo depois o Wilson Porte pregou também, Marcos 4 ou 5, em que Jesus tendo que tomar uma decisão importante sobre a escolha dos apóstolos, ele tira a noite para orar. Pastor, mas e se alguém vier para mim com uma decisão que tem que ser para ontem? Diga para ele que a resposta deve ser não. Então não. Não, mas eu preciso de uma resposta para agora. Então é não. Você vai perder essa oportunidade? Eu falei, vou, você não está me dando tempo para orar. E se ele for incrédulo, inclusive, ele vai entrar em parafuso. Como é que é a história? Porque se você dissesse para ele, você homem, não, eu preciso de um tempo para pelo menos conversar com a minha esposa, ele já não ia gostar muito. Ou se você, mulher, né? Moderna, progressista, emancipada, empoderada. Não, eu preciso conversar com meu esposo. Né? O mundo já ia entrar em choque. Mas se você disser que você vai tirar um tempo para orar, aí a coisa... Eles vão te olhar como algum tipo de dinossauro que saiu das páginas da história, né? Do puritanismo, sei lá o que e tal, um carola daí. Porque é isso que o mundo vê, assim que o mundo vê a oração, uma tremenda perda de tempo. Para a palavra de Deus, particularmente o nosso texto de Tiago aqui, não é assim. É um instrumento de busca de sabedoria. Além disso, vale lembrarmos que mais cedo neste sermão, o Senhor Jesus havia dado um modelo de oração. Está lá no capítulo anterior, 9 a 13, que ficou conhecido como Pai Nosso. Ou seja, se aqui o assunto fosse isoladamente oração, a lógica é que estivesse junto a outros textos sobre oração. A retomada do assunto oração, então, está ligada ao contexto anterior sobre julgamento. Então, estou trazendo mais o argumento de que Jesus volta no assunto de oração porque ele quer que você ligue ao que ele acabou de falar. Caso contrário, ele teria tratado junto com o Pai Nosso, no bloco, vamos chamar assim, no capítulo sobre oração, e não é isso que ele faz. Mas ainda assim, nosso texto traz ensinos preciosos sobre a oração, especialmente no que se refere a ela como fonte de equilíbrio, discernimento e sabedoria para o que o contexto acabara de nos instruir. Ok? Bem, vamos para o nosso texto agora, depois dessa introdução, irmãos, e nós vamos começar no versículo 7. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. O famoso pregador, que creio que muitos conhecem por nome, pelo menos, Martyn Lloyd-Jones, comenta esse verso da seguinte maneira, verso 7, verso 8, na verdade. Não sou capaz de imaginar a declaração melhor, mais animadora ou mais consoladora com a qual possamos enfrentar todas as incertezas e todos os azares da vida neste mundo sujeito ao desgaste do tempo, do que aquela que está contida nesse texto. Tudo, absolutamente, daí já sou eu, tudo, absolutamente tudo o que precisamos está assegurado na seguinte verdade. E tal verdade, irmãos, é para todos, absolutamente todos. Primeira verdade do nosso texto de hoje, versículo 7. A oração deve ser encarada com perseverança. A oração deve ser encarada com perseverança. Pedir, buscar, bater, não significa necessariamente, como a revista sugeriu, e eu falei disso semana passada, uma progressão de tipos de oração, mas de um crescente de nossa perseverança em determinadas experiências de oração. O tempo de Deus não está sincronizado, irmãos, com a nossa agenda e com as nossas noções de urgência. Deus não trabalha, Deus trabalha em tempo sincronizado com seus propósitos eternos e não com nossos propósitos circunstanciais. Se são séculos de permanência no Egito, por exemplo, como eles ficaram, assim aconteceria com Israel. Ou vocês acham, irmãos, que naqueles séculos que se passaram, eles não ficaram se perguntando, Senhor, por quê? Por que ainda estamos aqui? Por que o Senhor não cumpriu a promessa feita a Abraão?
Lembra? Foram 4 séculos que eles ficaram no Egito. E com certeza eles oraram, mas ainda se cumpriu como Deus havia determinado. Se por outro lado são milênios esperando a promessa do Messias, o Messias só veio de fato na plenitude dos tempos. Então, irmãos, ainda assim, apesar da demora, o que Israel fazia? Ele clamava. No Egito ele clamava, liberta-nos. Para o Messias, ele clamava que o Messias viesse. O ponto aqui, meus irmãos, é que o tempo que Deus tiver que levar para cumprir um propósito, e certamente na nossa vida não será nem séculos e nem milênios, porque a gente não dura tudo isso, mas podem ser décadas. A nossa tarefa não é perguntar a Deus por que ainda não, mas a nossa tarefa é continuar a orar. Então, por exemplo, um assunto que às vezes nos entristece, um ente querido que não se converteu ainda. Um irmão da nossa igreja, muitos anos atrás, perguntou se ele deveria continuar orando por este parente que ainda não havia se convertido, ele já estava orando há 10 anos. Eu falei, meu irmão, que Deus lhe renove por outros 10, e outros 10, e outros 10. A única, eu acho que a gente falou isso, inclusive semana passada, né? O único limite para orar por uma conversão de qualquer pessoa, um parente ou um amigo, faz, é a morte daquela pessoa. Não há mais nada que se possa fazer. Não tem choro nem vela, nem a fita amarela. Não tem mais nada. A morte é o fim da oportunidade de conversão para qualquer pessoa. Mas até que ela chegue, eu devo continuar orando. Agora, eu confesso, irmãos, às vezes, pelas atitudes que as pessoas mostram, a gente desanima. Às vezes elas pisam no Evangelho, ridicularizam o Evangelho, ridicularizam você. Porque aí, né, está perdendo a sua vida sendo crente. Mas você precisa continuar amando, testemunhando e orando. Portanto, irmãos, o tempo de Deus vai ser o tempo de Deus. E ele pode, às vezes, ser muito curto. Há outras situações em que a gente ora e a coisa acontece rápido. Você quer ver uma coisa bem prática? Quando nós fizemos, irmãos, o nosso plano para comprar a nossa propriedade, eu preparei meu coração. Aquela oração, irmãos, que ela beira a hipocrisia, né? Senhor, este é um consórcio de 7 anos. Se for da tua vontade que leve 7 anos, mas se não for também eu estava muito contente. Eu estava disposto a esperar 7 anos. Alguém lembra quanto tempo levou? 9 meses. 9 meses a gente já estava dando entrada na documentação do terreno. Bem, o problema nosso, irmãos, é que a gente fica mimado fácil. Aí eu falei, bem, se foi 9 meses, né, para sair a cota do terreno, já está aí saindo a documentação, eu já vou comprar o meu capacete de engenheiro, sabe, aquele capacete de mestre de obra, engenheiro, para visitar a obra, já vou comprar a minha luva, né, para não pegar farpa. 3 anos depois, ainda não saiu a outra cota. Eu fico vendo Deus, irmãos, olhando o nosso senso de urgência, para que as coisas aconteçam no nosso tempo. E Deus continua dizendo, quando é que vocês vão aprender? Nós estamos lidando com o Senhor que enxerga toda a floresta, e nós estamos aqui abraçados com uma sequoia, achando que nós sabemos alguma coisa. Ele está olhando tudo, o todo, e Ele sabe exatamente o que Ele tem que fazer em cada momento, e o que é melhor, e nós temos essa dificuldade. Mas a nossa resposta diante disso é continuar a orar e continuar a clamar em perseverança. O que eu posso fazer, meus irmãos, por exemplo, para ter perseverança? Disciplina. Quando nós estávamos fazendo o nosso diário de oração, a gente debateu bastante sobre coloca 2 devocionais por página ou um só. Se colocasse 2 por página, a fonte ia ficar muito pequena. E algumas pessoas teriam certa dificuldade de enxergar, né? E é muito chato ficar lendo coisa com fonte muito pequena. Então, ok, vamos colocar um devocional por página. Isso significa 365 páginas no mínimo. É um por dia, né? Só que aí eu falei assim, mas antes vai ter um diário de oração.
Aí, de novo, a gente foi debater. Porque cada página que você aumenta, irmãos, aumenta o custo. Então, quando você compra aquele livro de 700 páginas e você vê aquele preço, compreenda. O trem custou caro, né? Mas eu falei assim, as pessoas estavam envolvidas, mas ainda assim eu quero. Porque essa é uma ferramenta, irmãos, preciosa, que provavelmente muitos de nós ainda não está aproveitando. Como é que eu posso ter perseverança sobre alguma coisa? Escreva. Coloque no seu diário, coloque na sua agenda. Ontem de manhã, todo último sábado do mês, eu tenho um café da manhã com alguns pastores. E durante a semana me convidaram para pregar para alguns prisioneiros, né? Algumas pessoas que estão presas aí. E o que eu fiz? Eu aceitei. E aí, na sexta de noite, já com a mesa do café posta, eu notei que eu havia feito que nem empresa aérea, né? Dupla reserva. Aí tive que pedir desculpa aos colegas, que seria muito mais fácil cancelar com eles, né? E expliquei que eu tinha esse compromisso que eu acabei embaralhando tudo. Por quê? Alguém adivinha por que eu embaralhei? Porque eu não anotei. Fui confiar na minha memória, que é uma maravilha. É meu superpoder, né? Ou anti-superpoder, se preferir. Se eu tivesse anotado lá, sábado, café da manhã com os pastores, quando a pessoa me ligou, eu teria olhado minha agenda, que é o que eu deveria ter feito, e ter dito, eu não posso, porque eu já tenho um compromisso. Ou eu teria desmarcado o compromisso para poder aceitar o segundo. Resultado, tive que correr atrás, me embanalhei todo, mas graças a Deus tudo no final deu certo, pela graça de Deus. Não compreenderam, muito pelo contrário, ficaram até orando por mim, e esse tempo ontem de manhã foi muito bom, muito proveitoso. Então, irmãos, como é que a oração vai ser diferente? Você tem que perseverar sobre alguma coisa? Quantas coisas você já disse? Eu vou orar por isso a minha vida inteira. Passou uma semana, você nem lembrava mais. Porque exatamente não teve a disciplina de um diário de oração, de colocar para anotar. Agora, eu estou lhe dizendo uma forma, que inclusive você já tem no seu devocional, mas se quiser escrever no espelho do banheiro com batom, faz como você quiser, ou na porta da geladeira, né? De repente é o lugar da casa que você mais visita. Não sei. Ponto é que nós precisamos, irmãos, de ferramentas, se você quiser usar, de muletas, para nos ajudar a sermos perseverantes em oração. Um outro ponto importante é a sua disposição. Porque, como eu disse, à medida que aquela pessoa ou pessoas ou circunstâncias se tornam cada vez mais complicadas e difíceis de lidar, geralmente a sua atitude negativa vai lhe impedir de orar. Por exemplo, como eu disse, a pessoa tem uma atitude debochada para com o evangelho, sua vontade é, meu amigo, vai para o inferno, vai para o inferno. É literalmente mandar a pessoa para o inferno, porque você perde a paciência. Paciência que detalhe, né? Outros estiveram com você. Então você precisa cuidar da sua disposição. Mas o fato é, meus irmãos, que o primeiro versículo vem nos ensinar sobre a necessidade desse cuidado com a perseverança. É isso que Jesus está querendo nos ensinar aqui. Em segundo lugar, meus irmãos, a oração tem resposta garantida para cada um de nós. Verso 8. Repetindo, o verso 8 diz o seguinte: pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. A ideia aqui, meus irmãos, está concentrada no todo. Todo o que pede, todo o que busca, todo aquele que bate. E nossa perseverança, então, meus irmãos, é fortalecida pela promessa da palavra de que iremos receber, de que iremos encontrar, de que nos será aberta a porta a todos nós. É importante, irmãos, a gente entender, Deus não tem filhos preferidos. Ele tem um filho preferido. Quanto a nós todos, Deus não vai ouvir uns e não a outros. De fato, meus irmãos, só existe uma possibilidade de Deus não ouvir a nossa oração, e não tem a ver com predileção. Não tem a ver porque você é o filhinho do papai e o outro não é. A palavra de Deus diz que apenas aquele que desvia o seu coração de obedecer à lei, em outras palavras, aquele que anda em desobediência, esse corre risco de não ser ouvido. Por quê? Porque ele tem uma pendência, ele está querendo pular na agenda com Deus. Sabe? Você tem um assunto antes. Como é que diz lá no Congresso? A agenda está travada, é isso?
Por quê? Porque tem um assunto para ser tratado antes. Primeiro, resolva a sua vida com Deus. E aí, tirado esse tampão, tirado esse obstáculo, aí a coisa flui. Aí Deus vai atender todo o restante. É por isso, queridos, que é muito importante uma prática primeiro na nossa oração, tratar o que quer que esteja pendente, que o Espírito Santo esteja trazendo ao nosso coração, tratar com o Senhor e resolver isso. Ok? Então, meus irmãos, em lugar de achar que Deus tem filhos preferidos ou alguma coisa assim, o que não é verdade, o que Deus tem são propósitos diferentes. Mas ainda assim Ele ouve a todos. O que eu quero dizer com um propósito diferente? Em que muitas vezes Deus tem um propósito de curar a um, mas não a outro. De naquele instante abrir a porta de emprego para um, mas não para outro. De naquele instante atender a oração pelo o alvo evangelístico de um, mas ainda não do outro, ou de repente nem vai. Mas não significa que Deus não esteja ouvindo a oração, significa que o tempo e a resposta de Deus variam de pessoas a pessoa. Porém, Salmo 116, versículo 1 e 2, o salmista declara: eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou seus ouvidos para mim, eu invocarei toda a minha vida. Olha a certeza do salmista. E a mesma coisa, meus irmãos, tal verdade vale para cada ser humano. Não há distinção. Criou-se um pouquinho, irmãos, no meio evangélico, uma noção errada de o homem de oração, a mulher de oração, muito mais do que se fulano orava ou deixava de orar. Mas que parecia que Deus respondia a esse e não aquele. O mais provável, meus irmãos, é que este ore e o outro não. Então, às vezes, a gente confunde o fato de que uma pessoa de verdade ora com o fato de Deus estar atendendo a ele e não a outro. Porque nós acabamos de ver, meus irmãos, que parte da resposta da oração tem a ver com o quê? Com perseverança. E talvez esta pessoa, muito provavelmente, uma pessoa perseverante na oração, enquanto que esse orou 15 dias atrás, nem lembra mais do assunto. Eu orei ainda esperando a resposta de Deus. Quando é que você orou, meu irmão? Fevereiro. Então não é questão se Deus ouve um ou não o outro. É que a oração deste é um bater constante, é um buscar constante, é um pedir constante. Enquanto que esse aqui é um eco do passado. Então está fora do padrão que Deus está dando para nós aqui. É importante destacar também, irmãos, que a primeira oração que Deus ouve de um ser humano é aquela que essa pessoa se rende a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. A única exceção que eu posso ver na vida de um incrédulo, porque eu disse que Deus ouve todos os seres humanos, é quando a resposta a uma determinada oração vai levar esta pessoa à salvação. Então, por exemplo, testemunho verdadeiro, uma senhora orou, contou isso depois, é claro, né, que orava pela cura do seu filho. E, por tratamento, por médico, Deus abençoe, o seu filho foi curado. Só que a doença, a estatística era contrária. Era tipo 60% de não sobreviver, 40% de sobreviver, e Deus abençoou o tratamento, tudo deu certo, ele se curou. E ela, naquela mentalidade legalista, irmãos, naquela mentalidade religiosa, ela foi pagar sua promessa. Aí caiu, pela graça de Deus, em uma igreja batista, procurou o pastor e contou o que havia acontecido. Aí eu falei assim, olha, eu disse para Deus que se ele curasse meu filho, eu ia procurar uma igreja para agradecer, ia buscar entender como eu podia servi-lo. Aquele pastor, sabiamente, fez o quê? Pregou o evangelho. Então, Deus ouviu aquela oração como um instrumento para essa pessoa chegar à salvação. Contudo, quando a oração é apenas utilitária de um incrédulo, Deus não ouve. Mas pela graça de Deus, irmãos, nós não estamos mais nesta categoria. Nós pertencemos ao Senhor. E, portanto, a nossa oração é, de fato, ouvida. Aqueles que já conhecem a Cristo, já pertencem ao Senhor, as respostas das orações que sempre são ouvidas estão apenas condicionadas à vontade e ao tempo de Deus. Deus não está impedido de ouvir a nossa oração, muito pelo contrário, faz parte da sua natureza. E cada oração que nós fazemos, Ele está ouvindo. Por que isso é importante hoje para nós, irmãos? Porque
no meio do olho do furacão, no meio da luta, no meio da crise, você vai ter problemas. Tá? Obrigado, meu amor, eu trouxe para cá. Estou até com excesso de água. Melhor sobrar do que faltar. Porque no meio da crise, irmãos, é muito fácil você desanimar. Porque a oração, ela tem uma parcela, uma impressão, melhor dizendo, desculpe, irmãos, de passividade. Não é verdade? Mas você não está fazendo nada. O que você está fazendo? Você só está orando? É claro que em determinadas situações, por exemplo, Senhor, abre uma porta de emprego. Você não vai ficar deitado na rede, né? Existe a parte que você deve fazer. Existe aquilo que você deve procurar, né? Cumprir a sua parte. O ponto não é esse. O ponto é que a parte da oração, até em situações onde eu tenho quase nada para fazer, me passa a ideia de passividade. Me passa a ideia de que eu não estou fazendo nada. Quando, de fato, irmãos, isso não poderia estar mais longe da verdade. Então, quando eu entendo que Deus pede de mim perseverança, e quando eu entendo que Deus ouve a cada um de nós, e é Deus que me fala isso, como que eu posso agora continuar encarando a oração como algo passivo? Muito pelo contrário, eu estou ativamente sendo parceiro de Deus, cooperador de Deus, em uma atitude, em uma ação que Ele me ordena na sua palavra que eu tenha. Então Jesus tem o que a perspectiva aqui? Aprendam a orar. E os apóstolos aprenderam? Se você olhar Atos dos Apóstolos, sim. Eles estão no cenáculo orando, em Atos capítulo 2. Quando a igreja está reunida, ela está orando. Quando enfrenta a perseguição, a igreja está orando. A igreja aprendeu a orar, tanto nas necessidades, quanto como a sua norma de vida, como seu padrão de vida. E eu creio, meus irmãos, que nós precisamos olhar para isso com atenção. Com raríssimas exceções, as coisas que eu tenho determinado no meu coração para fazer, eu tenho feito. Eu determinei no meu coração que eu não passaria um ano mais da minha vida sem ler a Bíblia toda. E há muitos anos isso tem acontecido. Eu determinei no meu coração que eu não passaria meus dias sem ler algum livro, mesmo que eu não lesse hoje, amanhã eu leria, e eu tenho feito. Por que eu não posso fazer a mesma coisa? Ou como eu não faria a mesma coisa em relação à oração? É verdade a frase, né, irmãos? Aquilo que nós de fato valorizamos, nós fazemos. Nós fazemos. Terceiro lugar, meus irmãos, versículos 9 a 11. A oração tem resposta garantida pelo caráter do nosso Deus. Quando nós vamos falar com alguém, nós queremos saber se aquela pessoa pode atender a nossa demanda. Não é verdade? Por exemplo, quando você precisa de alguma coisa, geralmente você pergunta, né, lá no grupo da igreja, alguém conhece alguém que trabalha em tal lugar? De repente você tem algo para resolver, né? Toda vez que eu tinha alguma coisa para resolver um determinado órgão aqui do estado, tem um irmãozinho que trabalhava lá, agora ele já é falecido, eu já perguntava a ele, por quê? Porque ele me driblava da burocracia. Ele já falava assim, você vai em tal lugar e faz tal coisa. Eu falei, beleza. Porque senão eu ficava aqui e mandava para aquela porta, eu ficava naquela porta e eu já perdi a paciência com a antessala do inferno e eu não queria mais ir lá. Mas ele mastigava a coisa para mim. É bom conhecer alguém que pode resolver as coisas, é ou não é? Que pode dar um jeito. Quantas vezes nós também conseguimos, irmãos, favores de irmãos queridos, porque eles têm relacionamentos em determinada área. Agora, pega tudo isso, eleva a milionésima potência e pensa sobre com quem nós estamos lidando aqui. Com Q maiúsculo. Esse é aquele que diz, há alguma coisa impossível para o Senhor? Falando sobre si mesmo. Conhecer o nosso Deus, irmãos, é fundamental. Então, vamos lá. Como nós podemos confiar em tudo isso que nós vimos? Que a perseverança paga, vale a pena, de que Ele ouve a cada um de nós. Podemos, porque quem nos promete é o Deus que não pode mentir e é o seu Filho Jesus, nosso Salvador e Senhor. Desde o Éden, irmãos, as suas promessas se mantêm para a humanidade. Hoje não seria diferente para mim nem para você.
Na exposição de Gênesis, irmãos, nós acompanhamos literalmente centenas e centenas de anos passando. Os homens poderiam esquecer, os homens poderiam deturpar o que o Senhor havia prometido, pela tradição oral, né? E as religiões começaram a criar novas narrativas. Mas você percebe, irmãos, e inclusive nós vimos no tema de Gênesis, apesar da maldade do homem, isso é importante ressaltar, que podia estragar tudo, o soberano Deus gracioso conduz o homem na promessa da redenção. E não é isso que acontece. Gênesis não encerra a narrativa, é claro. Gênesis não encerra a história. Mas, meus irmãos, literalmente, milênia passa. E Gênesis capítulo 3 continua se cumprindo. E não se esqueça, nós estamos depois da história. O Calvário já aconteceu. O que ele promete em que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, já aconteceu. Aí eu pergunto, meus irmãos, quanto mais Deus precisa provar para mim do seu caráter, do seu poder, da sua capacidade, da sua habilidade, antes que eu passe a confiar nele? Não, pastor. Eu confio sim. Inclusive, na aula de teologia sistemática, eu tirei 10 lá no CFM. Eu sei tudinho de Deus, eu confio. Então, por que eu e você não oramos? Porque quando alguém me diz, meus irmãos, que o desembargador tal ou o diretor tal de tal função pode resolver o meu problema, eu bato na porta dele, eu o busco, eu peço. Então, se esse Deus que eu digo crer é tudo isso que eu digo crer, por que a minha vida de oração é tão medíocre? Porque a minha vida de oração, quando muito, se reduz a poucos momentos ou uma sexta-feira à noite. Porque a minha vida de oração não é aquilo que ela deveria ser em resposta ao tamanho do meu Deus. Irmãos, eu não estou falando para vocês, eu estou falando para mim. Para mim. Por que as minhas mãos são mais ativas assim do que assim? Por quê? Qual a sua resposta? Porque apesar, meus irmãos, de nós sabermos esses fatos sobre Deus, que inclusive até a escola dominical uma criança aprende, ele é onipresente, ele é onipotente, né? Aí aprende a sã doutrina, aprende o catecismo, aprende isso. Isso não tem se transformado em uma vida, em uma prática de vida no meu dia a dia. E é isso, meus irmãos, parem disso aqui, e é isso que a gente ainda não compreendeu em nossa igreja, do que para que serve termos essa cabeça cheia. Ela só serve se o meu coração ficar cheio. Você pode saber todos os fatos sobre a crucificação, todos os fatos sobre a redenção, mas se isso não enche o seu coração de paixão pelo seu Deus, se você não consegue, quando está cantando um cântico que fala sobre isso, reviver, repassar pelo Calvário e ser mais uma vez grato por aquilo que foi feito pela sua vida, alguma coisa está errado comigo. Alguma coisa está errado com você. Há um tempo atrás, vários anos, eu assisti um vídeo interessante em que ele falava sobre determinadas áreas de tentação na vida moderna do homem e da mulher. E uma delas, meus irmãos, que está, infelizmente, dilacerando os nossos lares, os nossos jovens, é a prostituição, a pornografia, a sensualidade, como você quiser chamar. E eu achei tão curioso que o jovem naquele vídeo, ele falou assim, obviamente que ele se estendeu muito mais do que isso, mas a proposição dele, a grande ideia, se você quiser usar, é: a cruz é a solução para o problema da prostituição. Aí você pode dizer, mas que homem simplório. Não se você ouvisse o resto do vídeo. Onde ele começa a tratar, meus irmãos, como que a verdadeira compreensão da sã doutrina move, enche o nosso coração a um ponto de que eu percebo que foi feito por mim. Como que eu posso ser tão sujo? Como eu posso ser tão vão? Como eu posso ser tão vil com um preço tão maravilhoso que foi pago por mim? E aí eu posso aplicar em qualquer área, meu irmão, de tentação na minha vida. Em tudo vai perseverar a mesma verdade. O preço que eu fui pago é tamanho.
O nome que me foi dado é tamanho que deveria me envergonhar a cada momento em que a tentação bate à minha porta e eu me sinto atraído por ela, em qualquer área possível. O caráter do nosso Deus faz isso. Quem Ele é deveria mexer comigo de tal maneira que mudasse a minha forma, inclusive, tema do texto na questão da oração. Bem, como podemos, irmãos, praticar essa confiança relacionada ao caráter de Deus? A resposta simples e resumida é fé. E como eu estou usando fé aqui? O autor de Hebreus diz, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Isso é Hebreus 11:8. Então, como disse um certo puritano, Abraão saiu sem saber para onde ia, mas ele sabia com quem ia. Aí quando eu li essa frase, eu fico pensando, quantas e quantas vezes quando a gente é pequeno, papai e mamãe dizem assim, filho, pô, vamos se arrumar, vamos tomar banho, se arrumar, para onde a gente vai? Não, é sair com o papai. Você não tem a mínima ideia para onde você está indo. Algumas vezes dá ruim, né? Você vai descobrir que você está indo ser vacinado, por exemplo. Você está indo para o médico, crente que você está sempre para tomar sorvete, mas está sendo arrumado para uma coisa que você não quer ir. Mas ainda assim você vai, por quê? Porque o papai que está dizendo, a mamãe que está falando. Você confia com quem você está indo, pouco importa para onde você vai. Talvez, meus queridos, nosso problema começa aí. A convicção de quem é o nosso Deus, que deveria fortalecer a nossa fé, através da prática da oração, não existe. Porque deveria ser, meus irmãos, esse círculo virtuoso na nossa vida. Eu conheço a Deus, então eu vou bater na porta dele, porque eu sei quem ele é. A minha fé é alimentada e a roda não para de girar. Então por que, queridos, que você vem à igreja ouvir as mesmas coisas que você já ouviu outras vezes? E talvez você esteja pensando assim, poxa, hoje começa uma exposição nova. O que ela tem de nova? Você espera realmente ouvir alguma coisa nova hoje à noite? Por favor, demita o pastor se você ouviu alguma coisa nova hoje à noite. A nossa EBD está quase no final, faltam 3 lições. A próxima matéria, você acha que você vai ouvir uma coisa nova? Hoje você está ouvindo alguma coisa nova? Não. Mas são as velhas verdades, como já falei tantas vezes, que nós insistimos em esquecer. Porque esquecemos quem é o nosso Deus. O que Ele tem feito. E é por isso, queridos, que entra domingo, sai domingo, entra ano, sai ano, nós continuamos ensinando as mesmas coisas. E o meu temor é que isso tenha se transformado em um lugar comum para nós. Agora, você quer ver quando é que a gente nota a diferença? Uma família da nossa igreja acabou de viajar para ficar 3, 4 meses fora. Diego e Amanda, né? Eu quero desafiar cada um a perguntar para eles, o que você viu por aí? Nas igrejas que você foi? Nas mensagens que você foi ouvir? Aí que nós começamos a perceber, meus irmãos, que dentro da nossa limitação e dentro da nossa repetição, nós temos ouvido coisas que nos fazem falta. E eu não estou inventando isso. Diversos irmãos que estão aqui sentados já deram o mesmo testemunho. Pastor, tirei 4 semanas de férias, cada domingo fui numa igreja e não vi a hora de voltar. De maneira nenhuma, irmãos, eu estou dizendo que a nossa igreja é a melhor do mundo, é a única que está por aí, é o Otto Borogodó, o biscoito do pacote. O que eu estou dizendo é que, infelizmente, nós vivemos uma geração órfã de bom ensino e púlpitos fortes. Uma geração abandonada, onde você tem que peneirar igreja após igreja. A irmã Maria estava agora lá no estadozinho do Piauí. Eu entrei em contato com um colega para tentar encontrar uma igreja para ela. A irmã chegou a conseguir naquela que eu indiquei? Conseguiu visitar? Ok, naquela não pôde porque era meio longe, né? Eu perguntei, inclusive, para o filho de um professor nosso do seminário. A resposta dele, tá difícil. Pragmatismo, neopentecostalismo
tradicionalismo. Aí ela falou, tá difícil. Aí ele ainda falou assim, ó, dessas que tem aí, eu lhe recomendo essa, pelo menos uma igreja bem tradicional, pelo menos eu não ouvi besteira. Mas eu sei por A mais B que não tem um púlpito forte. Então, meus irmãos, eu não perdi o fio da meada. Meu ponto é, se você está começando a ficar meio enfastiado da comida que tem recebido, talvez é porque você ainda não descobriu qual é a alternativa. E ainda não descobriu o valor daquilo que você tem sido alimentado. E como isso deveria, voltando ao que eu já falei, mover a roda da sua fé, do seu relacionamento com Deus, inclusive da sua oração. Inclusive da sua oração. Interessante, meus irmãos, é como Jesus nos ajuda a entender o que significa o tamanho da segurança de quem é o nosso Deus. E Jesus faz isso, irmãos, nos fazendo olhar para nós mesmos. Olha o que o texto diz. Vocês são maus e ainda assim são bons pais. O pai de vocês não seria ainda muito melhor? É o que o texto está dizendo. Aliás, irmãos, quem acha, como eu disse, que a matéria teologia própria, isto é, o estudo da própria pessoa e da obra de Deus é algo monótono, tedioso, sem aplicação prática, precisa rever os seus conceitos. As informações podem parecer, irmãos, até um manual técnico. Como eu disse, por exemplo, Deus é onipresente, onipotente. Parece a descrição de um equipamento, né? Um manual técnico de você recebeu aquela máquina nova na sua casa. Deus é imanente, Deus é transcendente, e você fica pensando, e eu com isso? Mas você já parou para pensar que quando você simplesmente pega aquela máquina, instala e não presta atenção no que realmente o manual quer dizer e quer instruir, provavelmente você vai bater a cabeça e usar de maneira errada. Mas a nossa mania geralmente é instalar alguma coisa e tentar fazer funcionar por nós mesmos. Ontem eu estava tentando mexer em um aparelho de medição de pressão lá em casa. Aí fez aqui, fez acolá e o negócio não ligava. Aí eu falei para ele, pega aquele livretinho que está bem ali dentro da caixa, o famoso manual. Aí o manual diz, primeiro coloca no braço, depois você liga o aparelho. Faz diferença? Aparentemente fazia, porque aí mediu a pressão. Irmãos, às vezes as coisas na vida são tão óbvias que a gente fica nos envergonhando em tentar fazer do nosso jeito. E com Deus é igual. E é por isso, meus irmãos, que os salmos são repletos de declarações sobre quem Deus é. Será que Deus não sabe? Porque os salmos são canções de louvor, certo? Aí o salmista no Salmo 18, por exemplo, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio, Ele é meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. E olha o que ele diz no verso anterior do mesmo capítulo, 18. Eu te amo, ó Senhor, minha força. Irmãos, você jamais irá amar a quem você não conhece. Você não vai amar de verdade. Nem mesmo o Senhor. Na verdade, queridos, a ruína de Israel não foi não sentir Deus, não foi não se emocionar com Deus. A ruína foi não o conhecer. Juízes, capítulo 2, versículo 10. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Salmo 78, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não esconderemos aos nossos filhos. Contaremos à vindoura, à próxima geração, os louváveis feitos do Senhor e o seu poder. Foi só o que Israel não fez. Só o que Israel não fez. Agora percebam, meus irmãos, que isso não é apenas uma coisa que a gente faz para a próxima geração. Deuteronômio 6 diz, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um. E as palavras que hoje eu lhes digo estarão no seu coração primeiro. Aí segue. E vocês as inculcarão, vocês vão colocar dentro da cabeça dos seus filhos. Eu até acredito, meus irmãos, que falhamos, e Israel falhou, em não fazer a segunda parte, porque não fez a primeira.
Se você não sabe quem é Deus, como você vai falar para ele, para alguém, muito menos para os seus filhos? Paulo também nos adverte: por essa causa eu também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. 2 Timóteo 1,12. De novo, conhecimento de Deus. Portanto, irmãos, tal questionamento que Jesus traz neste confronto entre seres maus como nós, mas que ainda cuidamos dos nossos, se contrasta com ser como nosso Deus, absolutamente bondoso, misericordioso, gracioso, poderoso, capaz. E esse Deus só nos dá coisas boas, ou boas dádivas, como diz outra versão. E por que ele faz isso, irmãos? Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Tais boas coisas que o texto diz, não é que Deus vai dar o que nós pedimos, nem o que queremos, nem o que cobiçamos. Antes, Deus vai sempre dar o que nós precisamos. E esse também é o nosso grande problema. É como se a gente falasse assim: Papai Noel, eu quero uma bicicleta tal e tal e tal e tal. Só que seu pai é muito pobre. Aí no Natal o pai dá uma mochila com material de escola. Não, Papai Noel, não era isso que eu queria. E fazemos a mesma coisa com Deus. Eu não era o que eu queria. E detalhe, irmãos, às vezes em coisas bem sérias. A gente está bem comprometido com a adoração, com a idolatria por aquela resposta, e Deus dá outra. E aí complica. Isso também passa, meus irmãos, pelo fato de que nós não compreendemos a natureza do nosso Pai. Inclusive, como sendo Pai, como Ele deveria se comportar conosco. Então, a oração deve ser encarada com perseverança. Ela tem resposta garantida para cada um e todos nós. E ela tem resposta garantida pelo caráter do nosso Deus. É por isso que o profeta, terminando, irmãos, essa parte diz: conheçamos e continuemos a conhecer o Senhor. Porque Israel sabia das cerimônias, sabia das coisas, mas não conhecia de fato o Senhor. E aí chega o versículo 12. Será que o versículo 12 não tem nada a ver com nada? Tem. Em quarto lugar, a oração nos orienta no relacionamento com o nosso próximo. O famoso Rabino Hillel havia ensinado uma forma negativa daquela que é chamada regra de ouro. Ele disse: o que é detestável para você, não faça a outra pessoa. E não está errado, né? Se você acha uma coisa ruim para alguém fazer com você, você não vai fazer com o outro. Errado ele não está. Então é uma fórmula bem restritiva, porque só bastava eu não fazer o mal a ninguém. Então, nesse ponto, ela é boa, mas ela é insuficiente, ela é incompleta. Ela só cuidava de simplesmente, se eu deitar na rede e não incomodar ninguém, aparentemente estaria cumprindo isso. Não, mas eu teria essa falsa impressão. Porém, Jesus, no nosso texto, muda a perspectiva para uma postura mais ativa. Ele enriquece a ação dos seus discípulos ao nos ordenar para que ativamente possamos buscar o bem dos outros. Quando estamos, irmãos, por exemplo, com fome, a gente fica de braço cruzado? Bem, alguns ficam, mas eu sei o que você quer dizer. Geralmente a gente vai procurar alguma coisa para comer. No mínimo a gente vai incomodar a mamãe e papai, né? Às vezes quando os meninos chegam assim: ei, o que tem para comer? Eu falei: não sei. Dá vontade de falar com minha mãe, falava: não sei, você tem 2 braços, 2 pernas. Vai, anda até a geladeira e procura alguma coisa aí. Mas a gente procura, não é? Ninguém fica com fome. A gente procura o nosso bem. Nós somos doentes. A gente reclama com quem pode nos ajudar. A gente procura um médico. A gente se vira, porque não vai ficar simplesmente daquela situação, né? Então, a norma do ser humano, irmãos, é buscar o bem para nós. Buscar que aquela necessidade na nossa vida seja suprida. E aí Jesus nos ordena a ter a mesma atitude para com as necessidades do nosso próximo. Então repare, diferente do rabino, não é apenas não fazer o mal, mas ativamente tentar fazer o bem.
ativamente ser um instrumento de servir ao outro. Isso, diz o texto, cumpriria qualquer coisa que estivesse na lei e nos profetas. Autoridades muito superiores, inclusive, aos escritos rabínicos e à tradição dos religiosos judeus. Ou seja, os rabinos têm lhe dito, Jesus está falando isso, para não fazer isso, não fazer aquilo e tal. Mas eu estou dizendo para você fazer. E em fazer, vocês vão cumprir uma autoridade superior a eles, que é a autoridade da palavra de Deus. E qual a relação, irmãos, com o nosso contexto? Novamente, irmãos, a oração é instrumental para formar, para moldar as nossas intenções internas e externas. Ela já trabalha em nós para que almejemos apenas as boas coisas, segundo a perspectiva e a vontade de Deus. Agora, ela deve trabalhar a partir de nós, saindo de nós como origem, para que tenhamos esse desejo também para com o nosso próximo. Então perceba, irmãos, a oração ela vai mudar a minha perspectiva, uma vez que eu vou parar, pedir a Deus sabedoria, entendimento sobre o que está acontecendo, a minha perspectiva sobre o que de fato é o melhor para mim. Senhor, eu vim até aqui pedir ao Senhor isso aqui, mas eu percebo que isso aqui não é da tua vontade. Então agora eu estou moldando a minha vontade ao que Deus quer. Qual é o segundo passo? Agora eu vou fazer a mesma coisa para com o meu próximo. Olha o exemplo de pai e filho. É claro que tem pais e mães que fazem isso, mas nenhum bom pai e uma boa mãe vai atender todos os desejos do seu filho. Vai dar aquilo que ele realmente necessita, as boas coisas, as boas dádivas. E aí Jesus diz, não é isso que você quer para você? Por que você vai querer algo inferior para outro? Eu já contei essa história, irmãos, anos atrás. Tinha um missionário, acho que ele já foi embora, de de Novas Tribos. O nome dele, obviamente, não era Miguel, é Michael, que ele é americano, mas o Miguel era uma figura. Assim, eu digo uma figura, irmãos, porque quem joga bola sabe que isso não existe. O Miguel comemorava o gol com o time oposto. Deixa eu explicar. Estamos jogando nós contra eles, certo? E o Miguel está bem ali. Aí eu vou e faço um gol, aí que eu mato no peito, ponho na coxa, dou uma chapelada no zagueiro e faço... Nossa, gol lindo, né? Aí vocês vêm conversar comigo, rapaz. Aí vem sempre aquele cara, nunca mais tu faz um desse, né? Homem é triste. Lá vem o Miguel. Enquanto vocês estão todos chateados com o golaço que eu fiz. Lá vem o Miguel, rapaz, que gol tá. A gente olhava assim. Será que eu fiz gol contra? Não. Eu nunca conheci ninguém assim. Eu jogo bola, eu jogava, né? Há décadas. Lá no seminário, o pessoal é mais santo, só que não. Com certeza, às vezes a gente fazia um gol assim mais bonito, o pessoal dizia assim, mas sempre vinha, né? Nunca mais tu faz um desse. Comemorava, mas ao mesmo tempo brincava. Ele não, ele comemorava sinceramente. Esse é um exemplo, irmãos, para mim, eu sei que é só futebol, só uma pelada, mas como a gente se alegra com os que se alegram, de verdade. Como a gente quer realmente... Filipenses capítulo 2. Sempre que os outros sejam superiores a nós mesmos. Como seria bom se eu fosse assim em todas as áreas da minha vida, sempre querendo que você... Nossa, o fulano está crescendo, olha aí, que bênção. Mas ele está te deixando para trás. Não, eu estou indo no vácuo. Deixa ele arrancar. A maré alta levanta todos os barcos. A bênção na vida dele é bênção na minha vida também. Mesmo que ele seja quem esteja desfrutando, principalmente. O ponto aqui, meus irmãos, é que no relacionamento com o meu próximo, a oração vai colocar minha vida em perspectiva. Porque, queridos, oração é o lugar da humilhação do servo de Deus. Você está, meu querido, com o chapéu no peito, com a mão estendida. Bem, a não ser que você seja de uma igreja falsa, né, que diz para você determinar, exigir, ordenar Deus. Mas a verdadeira oração, a bíblica, tem misericórdia de mim, pecador. É uma oração de súplica. O nome já diz, súplica. E aí, quando eu me coloco nessa posição, irmãos, de humilhação, isso me dá uma perspectiva nova a respeito do meu próximo. E como eu também posso e preciso servi-lo na minha vida.
Porque, inclusive, irmãos, até nos conflitos é impossível continuar amargurado, odiando alguém, enquanto intercedemos pelo melhor de Deus para a vida daquela pessoa. Até isso, a oração serve para transformar a nossa perspectiva. A oração por bênção para outro amolece o coração endurecido daquele que ora. É a dinâmica do dar, onde curiosamente nós também recebemos da parte de Deus. Então, meus irmãos, eu e você que tem sido moldado pelos sims e pelos nãos, e até pelos aguenta que ainda não é tempo de Deus, que o Senhor nos dá, essa pessoa amadurece nos relacionamentos também. A oração, eu tenho que falar isso. Eu não tenho amadurecido mais porque eu não tenho amadurecido mais na oração. Ela muda a minha perspectiva nos relacionamentos. A minha pressa nas coisas, a minha impaciência nas coisas, é uma comprovação, irmãos, que eu não oro o suficiente. Porque você não vai conseguir ser apressado e impaciente em oração. Quem é Deus, lembra que é um processo. Tá? Tem o ponto 3 ali. Isso vai mudando a minha vida em que eu começo a ser uma pessoa mais tranquila, mais paciente. Porque, afinal de contas, a perspectiva bíblica é esperar no Senhor e não apressar o Senhor. Isso não é a perspectiva bíblica. Então, isso vai começando a mudar também os meus relacionamentos, inclusive em nós darmos essas respostas, porque nós queremos o melhor das pessoas. Nós também vamos aprender a dizer um sim sincero, um não, porque realmente é isso que tem que ser. Ou enquanto não temos uma posição, dizer, espera que depois eu volto contigo. A oração se transforma, queridos, num modelo para os meus relacionamentos. A influência para aquilo que eu estou vivendo. No final das contas, irmãos, o objetivo de Jesus em Mateus capítulo 7, versículos 7 a 12, é apenas que cada um de nós comece com o básico. Como está a nossa vida de oração? A minha vida de oração não está boa. Ela é insuficiente. Ela é inconstante. Ela é não perseverante. Que cada um de nós possa levantar a sua mão e dizer para Deus, eu estou nisso e nisso e nisso junto com este problema. Agora, queridos, uma semana se passou desde que nós vimos a nossa lição. Mesmo que a gente tenha tomado mais tempo para dizer o que a gente não concordava, ou pelo menos eu não concordava com algumas coisas da lição, e corrigir outras e aplicar outras, uma semana se passou. Outra semana se passará se eu hoje não mudar algo na minha vida. Na questão de oração. Se eu não tomar uma decisão prática, mensurável, cobrável, em que eu possa dizer, não desperdicei a minha manhã de 29 de maio. Deus de fato está usando a sua palavra para trazer convicção de necessidade de mudança na minha vida. E assim fará. Como que você pode fazer isso? Você é casado? Comprometa-se com seu cônjuge sobre algo em relação à oração. Comprometa-se com a sua família. Tome decisões, de novo, que sejam possíveis ser cobradas. Porque, irmãos, se você sair daqui com o pensamento, nossa, que EBD, que mensagem, que CT, realmente, precisamos mudar nossa vida de oração. Precisamos melhorar em oração. Você não vai fazer nada. Esses são os tipos de aplicação que são, na verdade, desculpas. É do tipo, qual é o seu pedido de oração? Quero orar pela minha vida espiritual. Quando me falam isso, eu digo, o quê? Você está roubando, está matando? Usar o que na sua vida espiritual? Ser específico. Porque não é possível que você esteja ruim em absolutamente todas as áreas. Existe algo específico que ele trouxe a dizer, ore pela minha vida espiritual. Ótimo. Em que a sua vida de oração está ruim? E o que você vai fazer em relação a isso? Aí sim, você pode encerrar hoje comigo com uma oração onde nós vamos dizer, Senhor, eis aqui o meu plano. Eis aqui o que eu desejo fazer. Tem misericórdia de mim, pecador.
Oremos. Senhor, como tantos tópicos na Tua Palavra, cá estamos nós, mene, tekel, ufarsim. Fomos pesados e achados em falta. Ajuda-nos, ó Deus, para que nós possamos, naquilo que estamos agora colocando diante do Senhor, em resoluções práticas, possamos falar sério, sermos intencionais, proativos no que vamos fazer, ao ponto de compartilhar com alguém, para que possamos ser cobrados, além de pelo Teu Espírito, pelo nosso irmão, pelo nosso amigo, pelo nosso parente, pelo nosso cônjuge, em como vamos mudar isso. Eu temo, Deus, que alguns de nós ainda não entendeu a seriedade da vida de oração. E vamos passar mais um domingo pela manhã tendo necessidade de voltar a esse tema. Tem misericórdia de cada um de nós e ajuda-nos a ouvir e obedecer o que a Tua Palavra disse hoje. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Deus abençoe. Até